Bem, boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos que vão nos acompanhar através do nosso canal no YouTube. Estamos hoje na nossa 10ª e última aula do nosso curso Física Quântica e Espiritualidade. A cada aula nós tivemos o cuidado de trazer tudo que a gente pôde trazer, através tanto do aspecto científico, quando a gente trata essencialmente do que seja essa física, como chamamos do imponderável, a física quântica, e também trazendo uma série de informações importantes do que seja a realidade espiritual. Nós não podemos jamais deixar de entender, apesar de que muitos ainda resistem em não querer aceitar, é que o universo ele é composto por dimensões. Essas dimensões são os mundos habitados, quando a gente se refere ao aspecto da espiritualidade. Então, o espírito, ele vibra através do seu pensamento na dimensão em que ele se encontra. Nós estamos aqui na condição de espíritos presos a um corpo físico, e que através desse corpo é que a gente pode tentar, pelo menos tentar, alcançar os objetivos que foram previamente traçados para que a gente pudesse, nessa nova estado, nessa nova experiência, superar os nossos defeitos, as nossas faltas e evoluir através dos nossos aprendizados e dos nossos conhecimentos. Essa é a realidade que todos nós temos que nos deparar com ela. E a gente observa que quando, através dos ensinamentos que temos, principalmente com as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, quando ele fala desses dois mundos, né? A vida no mundo ou no plano espiritual, a gente tem uma maior facilidade de entender o que seja a física quântica. Aqui nós vamos ver agora o colapso da função de onda. Vimos que tudo no mundo se pronuncia ou se manifesta na condição de uma energia. A energia, ela se espalha e se configura em toda a realidade universal. E essa energia, ela se manifesta ou se propaga através de ondas, e essas ondas são elas que nós vamos estudar. Existe a energia elétrica, a energia solar, a energia atômica, mas existe também a energia mental. Essa é a mais poderosa de todas as energias, porque é através dela que a gente pode transformar, como vimos, possibilidade em realidade. Todo o nosso desejo, nosso sonho, nosso pensamento se materializa no nosso inconsciente ou na nossa mente, e daí a gente constrói uma realidade, que são os nossos desejos e os nossos sonhos. Tudo que você pretende ter, existe em algum lugar à sua disposição, mas a gente também tem que entender que o mundo não trabalha com gratuidades, nem com benefícios pessoais. Por quê? Porque cada um é senhor de si e tem na vida aquilo que ele busca através do seu esforço, do seu sacrifício. Então, colapsar uma onda, como nós vamos ver, é tirar ela da condição de uma possibilidade e transformá-la em realidade. Então, o colapso não deixa de ser um processo de transformação. Ele pode ser entendido como sendo uma destruição, mas nós sabemos que, como disse o próprio Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, toda a realidade do universo, ela é formada por essa condição, destruição e construção. Veja que a própria natureza, ela trabalha dentro desse contexto. Daí aquela velha e antiga expressão, depois da tempestade vem o prejuízo. Depois é que vem a bonança, né? Porque quando a tempestade vem, ela arrasta tudo, aí vem o prejuízo, aí depois é que a gente vai desfrutar do que a gente construiu
em cima daquilo que foi destruído. Então aqui ele diz, quando começa a década de 20 do século passado, a tese de que a luz era tanto onda quanto partícula, que nós vimos, por várias vezes nós comentamos, era uma ideia já fortemente consolidada no ambiente da física, já sendo comprovada por equações e experimentos, em especial através dos trabalhos desses grandes cientistas e físicos da época, que foi Röntgen, Max Planck, que é o pai da física quântica, o nosso conhecidíssimo Einstein e Niels Bohr. E foram tantos outros. Aqui nós colocamos apenas um, mas o trabalho foi muito maior e mais abrangente do que a gente pode imaginar. O problema da radiância espectral dos metais aquecidos, conhecido como o mistério da catástrofe do ultravioleta, nós comentamos também, solucionado por Max Planck, foi quando ele encontrou essa ideia de pacotes de energia que ele chamou de quanto, ou seja, a energia ou a luz não se propaga de forma constante e radiante, mas sim através de pacotes. Cada pacote desse se define por uma quantidade limitada de luz ou de energia. O quanto é a menor parte de qualquer coisa. Se é a menor parte da luz, você pode chamar de fóton. O quanto do nosso corpo seria o quê? A célula, no que diz respeito à estrutura orgânica viva. Mas a menor parte que existe no nosso corpo, o que é? Um fóton. Porque o nosso corpo ele é constituído por átomos. E os átomos são formados por energia. E a unidade da energia é o fóton. Então o fóton é o tijolo da construção de todo o universo que você puder imaginar. E colapsar uma onda é transformar esse fóton que era luz ou que era energia em realidade material. Então, quando eu olho para uma pessoa que estou imaginando existir, naquele momento que eu faço aquela observação e tiro aquele retrato mental, eu estou colapsando uma possibilidade e agora eu tenho uma realidade. Então, por Max Planck, e o problema do efeito fotoelétrico, que foi solucionado por Einstein, foi esse experimento que deu a ele o prêmio Nobel da Física, e eles só puderam ser resolvidos, como ele diz aqui, com a hipótese da dualidade onda-partícula, que é natural da luz. A luz, ou o átomo, ou qualquer entidade, vai ser sempre vista dessas duas formas. Ora é onda, ora é partícula. Quando é onda? Quando a gente não observa, é uma onda. Quando a gente fixa o olhar e passa a interagir, passa a ser o quê? Uma partícula. Veja que coisa mágica a física quântica nos traz para que a gente possa entender o que seja sua base, seus conhecimentos, os seus fundamentos. E aí, um grande físico chamado Louis de Broglie, ele defendeu essa ideia de onda guia. O que é um guia? Um guia é aquilo que conduz. Né? A gente ouve muito falar nessa palavra guia. Guia é conduzir, guiar é conduzir. Então, repetindo o que nós já falamos, segundo a tese de Louis de Broglie, uma partícula é acompanhada por sua respectiva onda quântica invisível, porque a onda a gente não pode ver ao olho nu. E muito mal poderemos ver por algum instrumento de precisão, seja ele qual for. A gente ainda não tem como identificar e ver e observar o que seja uma onda, que traça a trajetória de seu movimento, e isso também é válido para explicar a condição do elétron, movendo-se em torno do núcleo atômico. No caso do átomo, a trajetória do elétron é a onda guia, transformada em onda estacionária depois que a partícula é observada. Vejamos o seguinte, aqui você tem o núcleo
o núcleo do átomo, formado por prótons e nêutrons. Em torno do átomo, nós temos o que ele chamou de uma eletrosfera. Essa eletrosfera é o caminho por onde o elétron vai circular ou circundar. São várias ondas e vários níveis de energia. Ora, o elétron está aqui, mas ele tem uma onda que o conduz. Essa onda é que vai determinar todo o percurso que ele vai fazer. No momento em que eu identificar o elétron, ele perde a condição de onda para ser uma partícula. Ele aqui tem as duas funções, como ele daqui explica, onda-partícula. Quando o elétron ele recebe um quanto de energia, um pacote de energia, ele salta de uma órbita mais próxima e vai para outra. Isso é automático. Não existe espaço, não existe tempo nem distância para que isso aconteça. Quando esse elétron ele precisa voltar para a sua onda de origem, o que é que ele faz? Ele devolve o que ele recebeu, que foi o quê? Um quanto de energia. Isso vai sempre existir. O que é que a gente pode imaginar? Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa desencarna, morreu, então ele perdeu a sua condição física, humanamente falando. Ele perdeu o corpo físico, mas ele permanece existindo, claro, porque ele é uma mente, ele é uma consciência. Quando ele vai para o plano espiritual, para que isso aconteça é necessário o quê? Que ele tenha uma energia que impulsione ele para sair dessa dimensão para outra dimensão, que a gente aqui coloca. Aqui está o planeta Terra, aqui estão as dimensões. Para sair daqui e ir para uma dimensão, seja ela qual for, ele precisa de quantos de energia? Mas que energia é essa? Energia mental, consciência. Por isso, gente, que eu sempre tenho dito, é muito fácil morrer, difícil é desencarnar. Difícil é você sair dessa psicosfera aqui. Porque se ele não tiver um quanto de energia, ele não sai. Por isso que existem problemas, muitos e diversos problemas, relativos a entidades ou espíritos que permanecem aqui na crosta terrestre. Eles não conseguem sair por uma questão de evolução. Quando ele toma consciência de sua própria realidade, reconhece as suas limitações e recebe uma ajuda que todos nós precisamos, porque nós não estamos sós, aí ele pode ser conduzido para uma dessas dimensões. Quando um espírito do plano espiritual, ele vem até a nossa crosta terrestre ou até o nosso mundo, ele precisa devolver energia. Ele não pode vir porque simplesmente decidiu vir. Há um controle pelo plano espiritual para que isso seja feito de maneira bastante equilibrada para evitar que haja interferência entre essas dimensões. Nós vimos na última aula que quando André Luiz estava na colônia Nosso Lar, e logo abaixo dela nós temos o umbral, mas o umbral é passagem, ela teve que se desvencilhar de uma certa quantidade de energia para poder chegar a ele. E não demorou muito. Ela logo teve que voltar, se despedindo dele. Aí vejam que ele não pôde ir até onde ela estava, que era o desejo dela. Por quê? Porque ele precisava de quê? De um quanto de energia para poder sair da dimensão que ele estava para uma dimensão
superior. E assim os espíritos vão galgando esses níveis até chegar ao ponto máximo, que é a luz. Agora, nesse caso, quando aproveita a manhã dela, para ver se saiu da posição da astral, teve que perder energia para ir para comer. Ela perde essa energia, mas ela perde a capacidade dela. Não. Essa energia é energia de transporte. É, de transporte. É a energia que faz com que ela possa ser transportada de um lugar para outro. Por exemplo, se eu quero sair daqui para ir para outro lugar, eu tenho que ter um meio para que eu possa me deslocar, uma condução. A energia serve como um condutor, por isso que ele fala tanto em colapsar a onda guia. Porque quando você deseja ir para um lugar, essa possibilidade ela foi criada. Amanhã eu tenho que ir para Recife. Aí eu crio uma onda de possibilidade. Aí eu acordo de manhã, me arrumo, me organizo, aí eu vou buscar o quê? Transformar essa possibilidade em realidade. Aí eu preciso ter um transporte, seja ele qual for, para que eu possa chegar aonde eu desejo. As coisas funcionam dessa forma. Possibilidade e realidade. Isso é em qualquer sentido da vida. Ninguém está ausente dessa possibilidade. Entendeu? Não, veja, no caso da mediunidade, o espírito, ele usa a mente do médium. Nenhum espírito pode entrar no corpo de uma pessoa, porque a própria física não permite que dois corpos ocupem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Todo o processo mediúnico, ele é mental. Então, o espírito, ele envereda pelo caminho mental e ali ele influencia o médium a fazer aquilo que é a mensagem que ele quer trazer. Por isso que existem vários níveis de mediunidade. Existe a mediunidade consciente, subconsciente e inconsciente. No caso de Chico Xavier, era totalmente inconsciente. Ele se apagava e aqueles espíritos, como André Luiz, Emmanuel e tantos outros, usavam a mente dele para trazer aquelas mensagens na construção daqueles livros que ele psicografou. A ele cabia apenas a parte mecânica. No momento da mediunidade, são anuladas as funções vitais e naturais do corpo. O espírito, ele vai enveredar por uma faculdade que é mais propícia para ele. Se ele é vidente, é bloqueado o órgão da visão, para que a pessoa veja através dele, ou por ele. Se ele é um espírito que quer trazer uma mensagem escrita ou psicografada, ele vai anular a função motora que o médium tem. E assim por diante. Então veja que isso é muito bem organizado e nada é tão aleatório como as pessoas pensam. Por isso que eu digo, é muito importante estudar para a gente ter uma perfeita visão e um entendimento do que seja isso. Então, quando o espírito ele envereda pelo caminho do médium e realiza aquilo que ele trouxe como mensagem, a gente diz que ele colapsou a onda de pensamento que ele trazia e queria transmitir para aquele a quem ele desejava. É assim que funciona. Então, a concretização de um desejo ou projeto só ocorre onde a onda quântica se transformou, se tornou estacionária. Ou seja, ela parcialmente ela para ali. É o que a gente chama de colapsar. Era uma onda de possibilidade, agora é uma realidade. Ou seja, eu estacionei, eu fixei a mente, eu me concentrei naquilo que eu desejo. Caso contrário, nada acontece. Fica apenas no desejo, no sonho ou na possibilidade.
Isso explica as tantas coisas que as pessoas desejam sem que nada aconteça em suas vidas. E nesses casos cometem o erro de somente desejar, mas sem entrar em correlação quântica com os seus desejos. Ele apenas deseja, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um bom emprego, eu quero me casar, eu quero namorar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas como é que eu posso ter aquilo que eu desejo se eu não consigo colapsar o meu desejo? Transformar a possibilidade em realidade. Aí você diz assim, bem, mas tem pessoas que se esforçam tanto para alcançar determinados objetivos e esses objetivos não são alcançados, porque nem sempre o que nós desejamos depende de nós. E aí vem a crença, a fé indevida. Eu acredito em Deus, mas no momento em que eu não alcanço aquilo que eu desejo, a minha crença ficou duvidosa. Será que Deus existe? Porque Ele permite que me aconteça isso ou aquilo, como se Deus estivesse a toda hora e a todo instante norteando a sua vida quando Ele deu o quê? O livre-arbítrio. Uma das coisas mais importantes no estudo da física quântica é a liberdade, é o livre-arbítrio. A onda está ali, cumprindo o seu papel de onda. Enquanto não existir um observador, ela fica onda. Ou seja, o sonho existe. Enquanto não existir aquele que vai buscar esse sonho, ele permanece na função de onda, ou seja, na condição de um sonho. Aí ele diz, eu uso muito aqui nos meus atendimentos, eu quero, eu posso, eu consigo. Colapsar uma onda é exatamente fazer essa união de pensamento. Ora, sem correlação quântica, só haverá onda quântica estacionária sem colapsar e, consequentemente, o seu colapso poderá ocorrer apenas parcialmente, mesmo contando com rezas e esforço afetivo de todas as pessoas do mundo, como eu disse. A gente precisa de um fator correspondente para aquilo que a gente deseja. Tem coisas que estão no comando da gente, tem outras que nem sempre a gente pode comandar. Porque a gente tem que entender que a gente vive num mundo onde o impermanente é a principal coisa que acontece, que nós vemos. Nada aqui está definido, nem é definitivo. A gente começa pela própria realidade própria. Daqui a pouco a gente vai embora. E as coisas daqui ficam aqui. Então o que é que eu vou levar como condição de vida? Tudo que eu colapsei como onda de pensamento que estão agora dentro do meu inconsciente e para onde eu vou levar essa história. E aí os meus erros, os meus conflitos, as minhas dificuldades, tudo isso está no contexto. E nós vamos ser penalizados por isso? Claro que não. Que justiça é essa que penaliza? Se Deus é único, soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente, onipotente, por que Ele vai nos castigar? O que é que Ele vai fazer? As possibilidades vão continuar existindo. Você vai buscar colapsá-las, transformar em onda. De onda em partícula. Então, mais uma vez, a gente volta para o cenário da vida fazendo o quê? Retificando rotas, consertando erros e evoluindo naquilo que a gente já é bom. Como aluno numa escola, diante das disciplinas que são ministradas. Tem matéria que a gente tem uma facilidade enorme de aprender e ser avaliado, mas outras a gente tem dificuldade. É o projeto da vida. Nem toda onda a gente tem o poder de colapsar. Aí precisa de quê? De força interior. O que seria essa força interior? O quanto? Uma energia que é produzida por cada um de nós quando a gente deseja aquilo que quer. Agora vamos ver uma física do equilíbrio. O universo foi criado e vem sendo sustentado por meio de 4 forças que são fundamentais. Essas forças são, claro, são forças energéticas. Nós temos a força eletromagnética, que nós comentamos, né? Essa força de atração que é natural de alguns elementos,
mas também está em todos nós, essa força que nós temos de atrair determinadas coisas, que com certeza é de uma importância muito grande, como no estudo da doutrina espírita nós conhecemos o magnetismo animal, que foi muito bem defendido por Franz Anton Mesmer. Nós temos a força da interação forte, essa daí está lá no núcleo do átomo. Por quê? Porque, veja bem, no núcleo do átomo existem cargas positivas. E aí a ciência diz, bem, como é que pode, preso no núcleo, cargas positivas se elas se repelem? Positivo quando bate com positivo, se afastam. Aí eles encontraram o neutro. O neutro faz com que haja um balanceamento dessas cargas positivas e o sistema fique em equilíbrio. Mas tem uma coisa, aqui é onde está toda a força da natureza. Se eu quebrar esse núcleo aqui, daqui sairá uma quantidade de energia que nós não temos a capacidade sequer de medir. Para se ter uma ideia, quebrando um átomo, no nosso corpo, nós teríamos a condição de liberar uma quantidade de energia que poderia levar de 0 para 100 graus uma piscina olímpica. E nosso corpo é constituído por trilhões e trilhões de átomos. Veja como a sabedoria divina ela é previdente nesse sentido. O homem não podia, jamais pode, pela maneira como ele conduz o pensamento, dominar uma energia dessa natureza. Veja que alguns anos atrás, em 1940, 1942, 43, 44, foi lançado contra Hiroshima e Nagasaki uma bomba atômica que acabou com toda uma população, e ainda hoje existem pessoas que morrem vítimas dessa bomba. Hoje o mundo tem um poder atômico tão grande que, se fosse acionado, segundo os cientistas, no mesmo momento, não só destruiria a Terra, como tiraria ela de órbita. Ou seja, não haveria mais condição de haver vida na Terra. Isso tudo é energia. E essa energia está muito ligada a essa interação forte. Nós temos a força da interação fraca. É uma energia que é bem mais moderada nesse sentido, porque não é energia intratômica. É a energia quando os átomos se chocam, como acontece no Sol. Para que a gente tenha essa energia solar, átomos de hidrogênio se chocam e liberam essa energia na forma de luz e de calor, produzindo o que eles chamam de gás hélio. Mas é uma energia menos invasiva e menos prejudicial a nós. Nós temos aqui a força gravitacional que nós conhecemos, que é essa força que nos mantém presos aqui na Terra por um movimento circular, que é o movimento de rotação, e tudo isso é a realidade que nós habitamos e vivemos. Estamos todos concomitantemente sendo dominados por essas energias. Se essas forças sofressem alterações nas suas funções, tudo se desintegraria e deixaria de existir, como nós comentamos. O universo existe do modo como ele é. Isso porque as partículas estão harmonicamente organizadas de modo como elas existem, como vimos no interior do átomo, o porquê que elas interagem com forças e energias obedecendo a uma severa disciplina cósmica. Por quê? Porque tudo no universo tem que ser dominado e mantido por equilíbrio. Por isso que a gente vê que o universo, o próprio nome está dizendo, o desordem. Quando, segundo a teoria do Big Bang, houve a grande explosão, o universo ele começou a se espalhar por todos os lugares. E esse espalhamento provocou uma grande desordem. Veja que se a gente olhar as estrelas,
os planetas, as galáxias, elas estão todas se ordenando. E nós, como seres participantes e como os principais seres dessa estrutura, também precisamos de equilíbrio e de ordem. Veja que aqui e acolá, a gente está entrando em desequilíbrio, precisando colapsar uma onda de ordem para poder ter uma vida tranquila e em paz. Esse fantástico e delicado sistema de equilíbrio entre forças, partículas, energias, consciência, como eu disse, e movimentos, jamais poderiam ser produzidos por obra do acaso. Isso é comprovado pela física quântica e através de equações matemáticas, que com certeza é o que mantém toda essa realidade. E aqui ele diz, nem tudo me convém. Interessante esse pensamento, né? Nem tudo me convém. É uma expressão bíblica que foi, como nós vimos aqui, veremos aqui, foi pronunciada por Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas nem devo fazer tudo. Ninguém deve se servir das leis quânticas para obter coisas desejadas, como as que só podem ser obtidas através, aí ele fala aqui, isso é uma advertência, né? As pessoas que se utilizam das facilidades. Rapaz, vamos fazer desse jeito que dá melhor, vamos enganar esse, vamos enganar aquele. E olha o que ele diz aqui, obtido através de roubo, corrupção, mentira, chantagem, trapaça, coação, traição, calote, violência e outras ações do gênero. E mesmo que lhe pareça evidente que as aquisições ilícitas não estejam causando nenhum dano ao sistema, eu estou enganando, eu estou fazendo mal, mas até agora não recebi nada como resposta, estou me dando bem demais. Vocês vejam que isso acontece muito em todo o mundo, mas no nosso país também acontece. Fulano está tirando dinheiro. Tem uma passagem que eu acho muito interessante. Chico Xavier foi ao Rio de Janeiro participar de um evento. E às 2h da tarde ele saiu com um grupo de amigos para almoçar. E quando ele se dirigia para o restaurante, viu um homem tirando comida de uma lata de lixo. E Chico pediu para parar o carro e disse aos amigos, eu não tenho coragem de almoçar vendo um irmão meu se servindo do lixo para poder se alimentar. Mas Emmanuel foi ao ouvido dele e disse, Chico, não se compadeça tanto. Esse homem aí era um político na experiência passada que surrupiou o dinheiro da merenda escolar de muitos e agora ele está pagando com essa condição de saber o que ele tirou. Porque muito do que nos acontece não é castigo, porque ele não está ali como castigo. Foi a única maneira que foi mostrada a ele, para ele rever o que ele fez. Porque quando a gente não resolve com amor, só resolve com a dor. Então o mal que eu fiz, ele vai ficar sempre impregnado em mim. É uma onda de possibilidade que eu configurei como realidade e ela está presa em mim. É o que nós chamamos de sentimento de culpa. Então não podemos jamais enveredar pelo caminho da facilidade, de querer passar o outro para trás, de querer roubar, de querer tomar, porque isso vai voltar como uma realidade a ser revista e quem paga e quem deve tem que pagar o que deve. E mesmo que lhe pareça evidente que as aquisições ilícitas não estejam causando nenhum dano ao sistema, não acredite nisso, pois em alguma medida o seu equilíbrio sempre estará sendo afetado. Por isso que eu tento determinadas coisas e elas não acontecem. Por quê? Porque o universo ele nos dá na forma que a gente merece. O que você manda para ele, ele é o espelho daquilo que você manda. Ele espelha. Se você violar essa regra, não é certo que as coisas ilicitamente adquiridas lhe sejam retiradas pelo sistema. Portanto, você pode, mas não deve desejar coisas ilícitas. Estou fazendo uma coisa, ela está sendo alimentada. Porque você planta e colhe o que plantou. Mas de uma hora para outra o sistema vai cobrar de você
aquilo que você deve. Porque nós não fomos programados para fazer essas coisas. A nossa natureza é uma natureza do bem. Nós fomos criados por Deus. Deus é justiça, amor. E foi exatamente isso que Jesus veio nos mostrar. Jesus não veio aqui mexer com as coisas do mundo. Jesus tinha um pensamento quântico. Por isso que ele dizia, meu reino é obra divina no coração dos homens. Eu vim aqui trabalhar com ciências e não pessoas nem propostas materiais. A prova é tanta que ele não se viu em nenhum momento preso a nada que seja motivo da matéria. Ele não tinha uma casa para morar, não tinha uma roupa para vestir, pouca coisa praticamente ele vestia. Não tinha uma cama para dormir, por quê? Porque ele disse, não importa. Meu mundo é outro, por isso que eles vinham para esse mundo, mas eu não sou desse mundo, ou seja, ele era o mundo de possibilidades, veio nos mostrar as realidades, o que a gente pode conseguir. E isso era o quê? Era o caminho, e esse caminho todos nós devemos seguir. Por isso que Paulo de Tarso diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Deus da física quântica. Veja o que ele diz aqui. A substância do mundo é uma substância mental. Tudo no mundo, ou tudo no universo pensa. Tudo pensa. Assim, o astrofísico Arthur Eddington se referiu à natureza essencial da realidade cósmica, reeditando o mesmo pensamento que Bertrand Russell anteriormente já havia tido sobre a natureza da realidade com referência a Deus. Porque a gente vem de uma cultura religiosa milenar de que Deus, ele é um ser criado por nós, um Deus antropomórfico. Por que isso? Porque uma das maiores lutas da humanidade foi a ideia de um Deus único. Porque vocês se lembram que no Egito, na Grécia e até mesmo em Roma, se cultuavam vários deuses que eram adorados. E aí, na lei mosaica, através de Moisés, ele empreende essa ideia de um Deus único. E Jesus traz para a nossa compreensão, porque naquela época não poderia existir uma maneira mais evidente e mais didática para se referir a Deus na condição de Pai, porque o Pai é o provedor, é aquele que cuida, que ampara, é que sustenta. Então, passaram a pensar em Deus dessa forma. Então, Deus é aquele que cuida de mim, que me sustenta, que aguenta as minhas dores, as minhas lamentações, é quem resolve meus problemas quando eu estou com dificuldade. E esse Deus, ele não existe. E a gente vai sempre ter dificuldade para trazer essa realidade. Porque as religiões, na maioria, elas não aceitam o Deus de Spinoza, que é o Deus manifesto. Esse Deus que nós aqui estamos defendendo é o Deus que está aqui, na base de tudo, construindo tudo. O Deus que se manifesta na natureza de maneira amorosa em todos os sentidos. É o Deus que está nos fenômenos, o Deus que está num vírus, numa bactéria, no corpo humano, na minha consciência, nos meus problemas, nas minhas virtudes, nos meus sucessos. Esse é o Deus que está. Por quê? Porque Deus, é importante aí dizer, Deus não faz nada por nós. Deus age através de nós. Nós temos a essência de Deus dentro de nós. Do jeito que eu tenho uma estrutura toda formada por átomos, moléculas, células, sistemas. Quando eu penso, eu estou ali produzindo milhares de reações químicas, que são os neurotransmissores, formando ideias, tudo isso, Deus está no comando de tudo. Mas Ele está no comando tanto na minha mente, como na sua, como na de qualquer um. Agora, o que eu faço dos meus pensamentos, aí eu posso violar aquilo que é a ordem de Deus. Porque se Deus é harmonia, se Deus é amor, quando eu estou em desarmonia e praticando o desamor, eu estou distante desse Deus. Ele existe, mas eu não percebo. Ou seja, eu não colapsei a onda de possibilidade que é Deus. Olha que uma física quântica, ela é rica nessas informações.
Eu sempre fico com ideia limitada que nós é usar imagem e semelhança, mas eu só levava isso para o lado físico, imagem e semelhança. E aí, há uns 5 anos atrás, eu montei um acidente na Comunal e a gente foi para a restauração, muito bem na restauração. Cheguei lá de madrugada, a recepção para mim, a imagem que veio é uma escuro e várias pessoas deitadas na recepção, os acompanhantes. E aí, amanheceu o dia, eu tive que passar de vários especialistas, traumatologistas e vários outros, e aí precisava passar um traumatologista também. E aí, eu parei assim, lá eu já estava pedindo a Deus por outros pacientes ficar mais grave que ele. E aí, eu olhei e disse, meu Deus, um traumatologista. E aí, eu falei assim, e eu acho que foi questão de segundos, quando eu olhei, e eu subi na mão com um conversador de aberto, um traumatologista. E ninguém do hospital se dirigiu a ele para dizer, ó, o paciente, você vai saber. Ele deu diretamente para a máquina perguntar. Acontece muito isso. São esses fatos que a gente, por ele, passa, né? E aí chamam de coincidência, milagre. Eu sempre tenho dito, milagre é aquilo que a natureza fez e a gente não entendeu. Há uma correlação muito grande entre esses mundos de possibilidades e de realidade. Nada é por acaso. A lei, ela tem sempre como condição a possibilidade em forma ou na função da realidade. Entendeu? Então, como nós vimos aqui, também não foi outra a compreensão, como nós dissemos, que Spinoza tivera sobre esse mesmo assunto. E assim constatamos que não é nova a ideia de uma física da consciência através da física quântica. Tudo isso nós já comentamos através do que nós já vimos ao longo dessas aulas. Tudo está na consciência. Viram que lá no início, na primeira aula, a gente falou que tudo parte de um estado absoluto, onde tudo é perfeito, ou seja, é a essência de Deus. Ele cria um ser absoluto, que é uma manifestação da vontade dele. Aí esse ser absoluto, ele cria uma consciência, e essa consciência somos nós. Quando estamos encarnados, se limita ao que? A uma mente. A mente é o substrato, a parte limitada da consciência. Quando a gente morre, desencarna, essa mente, ela se junta ou se une à consciência e nós partimos para o plano espiritual com todo o nosso arquivo de experiência, de memória, não só dessa existência, mas de várias existências, e lá nós vamos fazer uma reavaliação do que foram ou quais foram os problemas e o que a gente alcançou de positivo ou negativo nas experiências anteriores, para numa próxima vinda a gente ia trazer todo um material de estudo para buscarmos o sentido da nossa evolução. E são essas idas e vindas que nos fazem crescer e evoluir. Seria imaturo nós pensarmos que a existência humana se limitaria a apenas uma chegada e uma saída de um planeta onde a gente vive de uma maneira tão breve, quando pessoas conseguem apenas 1 ano ou 2 de vida aqui, outras chegam a 10 anos, 15 anos, 90 anos. Então, Deus seria muito injusto na sua conta no que diz respeito às idades, os tempos de vida que nós vivemos aqui. O Deus moderno surgiu diante de nós como a expressão perfeita de toda consciência e de toda virtude. Sua inteligência revelou-se no admirável conjunto de forças que dirige o universo, nós vimos essa força agora há pouco. Sua bondade, na lei da reencarnação que nos permite redimir nossas faltas por sucessivas expiações e elevarmos gradualmente até sua majestade infinita. Esse é o desejo e o caminho de todos nós. É o que a gente chama de uma felicidade absoluta ou uma felicidade plena. E quando é que isso acontece? Quando a gente não tiver mais que usar o livre-arbítrio. Eu só vou ser pleno e feliz quando eu não precisar mais fazer a escolha. Tudo que eu quero já existe. Ele não precisa mais de um corpo, que ele pode ter qualquer corpo.
Ele não precisa mais escolher pessoas, porque todas essas pessoas farão parte dele. Ele será uma parte do universo e o universo será uma parte dele por inteiro. São os espíritos mais evoluídos. Dentre eles nós temos o exemplo maior, que é Jesus, que foi o único espírito que esteve aqui que não usou o livre-arbítrio. Por isso que ele amava a todos por igual. Ele não fazia distinção entre as pessoas. Ele convivia, mas não se envolvia com a vida de ninguém, porque ele sabia que todos nós estávamos, cada um, vivendo a sua experiência necessária para o processo evolutivo. E qual era o papel dele? Fazer o que nós estamos fazendo agora, esclarecer, trazer novas ideias. E a principal função dele aqui foi nos provocar que amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que amar ao próximo porque eu preciso do próximo para compor o meu cenário de vida, porque o próximo é o universo que está combinando ou interagindo comigo. Mas ele queria também dizer, aprenda com o próximo aquilo que você tem que aprender para si mesmo. A natureza, ela trabalha assim, ela aprende. Veja que todo o processo da natureza, ciclicamente a gente observando, a gente sabe como as coisas acontecem. Primavera, verão, outono, inverno. Quando chega no inverno, volta novamente a primavera. Esse fator cíclico é o que compõe todo o cenário da vida. Por isso que a gente nunca vai ser uma pessoa pecadora, nem jamais seremos um condenado. Por quê? Porque estamos nessa ciclotomia da vida. Quando eu erro, eu tenho a possibilidade de rever e corrigir o meu erro. Por isso que Chico dizia, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O pessimismo e a realidade quântica. Vocês conhecem pessoas pessimistas, não conhecem? Pessoas que tudo para ela vai dar errado, são negativas por natureza, são pessoas que a gente chama carimbadas. Veja o que ele diz aqui. Você levaria 70 anos para contar o número de átomos existentes na cabeça de um alfinete. Somente fazendo isso, sem parar para comer e dormir, imagine o tempo que você levaria para contar os átomos presentes em um prego, numa casa, numa cidade, no nosso planeta, no nosso sistema solar, na nossa galáxia, no universo, como também no nosso corpo. Você já imaginou o tamanho do número que você chegaria? Então pasme, pois esse é um número de conexões possíveis entre 10 bilhões de neurônios existentes no cérebro humano. Isso significa que o seu cérebro está equipado para processar um número de informações bem maior do que a quantidade de átomos que já existe no universo. Ou seja, existe algo em nós que é maior do que o universo. Portanto, esse excesso de recursos disponibilizados para as pessoas deveria ser um argumento logicamente irrefutável contra o pessimismo de qualquer espécie. Ou seja, você pode tudo. Outro motivo para não sermos pessimistas é o conhecimento de que o universo sempre se empenha em concretizar nossos sonhos e projetos dentro da realidade quântica. Foi tudo que nós vimos. Então não há motivo para desespero. Então as pessoas pessimistas, elas se entregam a um desespero total. E aí porque nós temos um condomínio mental, e nesse condomínio existem várias moradas comandadas por nós. E você vai dar atenção àquilo que lhe chama mais atenção. Se eu sou uma pessoa negativa, eu estou sempre ligado às coisas negativas, porque eu estou criando uma correlação quântica de possibilidade e realidade. Então, se uma pessoa liga para mim, olha para mim e digo, está falando mal de mim. Se ela sorria, esse sorriso é falso. Estou logo vendo que isso tem muita falsidade. Se dá o dinheiro a uma pessoa, já sei, ela está tomando o que eu tenho. Enfim, a gente vive nessa troca constante de fatos que vão se consumando dentro de nós. E cria o que eles chamam aqui de uma egrégora, ou seja, um lugar onde se concentram pensamentos de uma mesma ordem. Isso acontece muito na estrutura familiar.
num lar onde há desequilíbrio, todos se penalizam pelo equilíbrio, o desequilíbrio ali existente. Aí entra o quê? Até aqueles que não estão visivelmente empenhados, e tudo se transforma num caos. E aí não há como colapsar uma onda de pensamento positivo, porque tudo está criando ondas ou possibilitando ondas negativas. É exatamente o que eles chamam de pessimismo. Uma física da organização. Interessante. Uma física da organização. Como nós vimos e comentamos, tudo do universo é desordem em busca de ordem. A gente pode fazer uma comparação bem prática, bem fácil. O que a gente faz? Vai fazer agora quando chegar em casa? Vamos desarrumar uma cama. Pegar o lençol, pegar tudo. E aí a gente dorme. O que a gente faz amanhã de manhã? Arruma a cama. Não é essa a rotina nossa? Então a vida da gente é essa, desarrumar e arrumar uma cama, no bom sentido. Então estamos sempre cometendo desordem para buscar a ordem. Então muitas vezes um conflito faz as pessoas crescerem. Uma diferença. Imagine se eu preciso perdoar. E só vivendo com pessoas que me amam e que me adoram, como é que eu vou exercitar o perdão? Se ninguém me faz nada para ter motivo, ou ser um motivo para se perdoar. Aí precisa a gente ter um diabinho na vida, para aprender a perdoar, a ter paciência. Eu pergunto aqui a vocês, mulheres, qual é o filho que provoca mais a atenção da mãe, que dá mais trabalho? Não é aquele que perturba mais? Não é aquele que dá mais trabalho, que mais preocupação? Que aquele filho bonzinho, ele já é bonzinho. Né? A gente, fulano. Aí eu sempre digo, colapsar uma onda de possibilidade é trabalhar com essas realidades. A gente tem que cuidar de coisas que nem sempre nos satisfaz, porque a vida não é uma proposta só de realizações. Sucesso e fracasso faz parte da rotina da vida. Muitas vezes uma derrota nos eleva mais do que determinadas vitórias. As vitórias, elas são muito pueris. Pode observar, o pódio ele é feito de madeira, quando termina, tira aquilo ali, acabou. Eu estava vendo uma vez a entrevista daquele grande nadador brasileiro, Cielo, quando ele recebeu o prêmio de maior nadador do mundo, né? Ele recebeu aquela homenagem, foi consagrado no mundo todo, capa de revista, e ele foi entrevistado e disse, minha vida virou um inferno, porque todo mundo agora quer ser eu. Todo mundo agora quer nadar mais do que eu, agora é que eu vou ter que me empenhar. Essa é a realidade que a gente vive. Ninguém pode fugir disso. Então, observemos o átomo, cada uma das diferentes órbitas atômicas, com as suas diferentes cotas de energia, como nós vimos, pode ser integrada com os diferentes contextos ou lugares da natureza, onde os elétrons podem existir naturalmente, ou como diferentes terrenos onde as sementes podem ser plantadas. Para poder viver nessas órbitas, os elétrons necessitam de se habilitar energeticamente, cumprindo regras e obedecendo às leis vigentes, estando sujeitas às penalidades e sanções, como a expulsão de sua órbita, como foi visto aqui. Então, ele, para girar nessa órbita aqui, ele tem que cumprir com isso aqui rigorosamente. Porque ele aqui não manda, não. Energeticamente, quem domina tudo é a onda, é o nível de energia. Então ele, para se manter aqui, nessa constante, sem perder energia, ele tem que se alimentar da energia do nível. Para que eu mantenha, ou me mantenha no lugar de equilíbrio, eu tenho que me alimentar da energia do lugar aonde vai estabelecer meu equilíbrio. Por isso que a gente comentou o problema da egrégora. Quando ele sai daqui para cá, ele precisa de energia, mais energia. Então eu vou fazer uma visita a uma pessoa problemática. O que é que eu faço? Me nutro de coisas que vão ser importantes naquela visita. Então vou levando a paciência, como eu disse, a tolerância, não vou me envolver com as coisas que ela vai dizer ou ele vai dizer, vou me manter equilibrado e passivo. Que se eu me envolver com ele ou com ela,
eu passo a coexistir no mundo dele, fugindo do meu mundo, da minha condição. Por isso que é muito importante você ter o domínio de si próprio, diante de qualquer coisa. Eu algumas vezes digo às pessoas, nunca seja precipitado em nada. Nunca dê respostas imediatas quando você pode esperar para pensar melhor. É muito importante isso. Dê sempre um tempo a você nas suas coisas. Não seja muito espelho dos outros. Mas a gente vive numa vida totalmente expositiva. A gente age como se fosse objeto de vitrine, esperando que cada um dê o preço, leve ou não leve, ache ou não ache, goste ou não goste. Isso não funciona dentro do universo quântico. Meu universo está aqui. É aqui onde eu tenho que me entender. É aqui que eu tenho que encontrar as respostas para as minhas perguntas. A gente não precisa de tanto inimigo fora, a gente já tem aqui dentro. Os nossos erros, as nossas faltas, as nossas incertezas, todas elas reclamam diretamente conosco. Por isso nós estamos vivendo uma geração de pessoas perturbadas. As psicopatologias são resposta desse tipo de comportamento. Eu vi recentemente uma reportagem quando um grande neurocirurgião fez a seguinte observação. Quando você tira um peixe da água, ele começa a se bater, aquilo é um estado de convulsão. E ele fazendo uma comparação, quando a criança autista começa a se bater, é porque ela está fora do mundo dela. Ela faz aquilo como sendo uma agressão sofrida, uma resposta que ela está dando por tirar ela do seu universo quântico. Porque os autistas precisam muito mais que alguém vá no seu mundo do que ele vem ao nosso mundo. Eles trazem um mundo próprio, por isso que autismo é si mesmo. Então você é senhor de si mesmo. Claro que ele enfrenta o conflito, mas eu sempre digo, o autista é aquele que vem e não queria vir. E eles têm dificuldade para lidar com essa realidade, porque ele não consegue colapsar as nossas ondas de possibilidade. A realidade dele é bem diferente da nossa. Essa energia tem alguma coisa a ver com o mundo etéreo? Tem, principalmente com o duplo etéreo. Porque o duplo etéreo é uma energia que nos protege, tanto espiritualmente como fisiologicamente. Ela é uma energia intermediária. O duplo etéreo é aquela aura que a gente vê do santo, né? Aquela coisinha, aquela energia que se manifesta das mais variadas formas. Quando você está em equilíbrio, ela está instável. Quando você está em equilíbrio, ela fica instável. E tudo isso retrata o nosso comportamento e o nosso pensamento. E o que faz a gente estar em equilíbrio ou desequilíbrio depende muito de como a gente lida com essa energia. Os limites e condições humanas na realidade quântica. Do mesmo modo como de cada uma das partículas são exigidas energias com diferentes valores, para assim elas poderem permanecer nas diferentes órbitas atômicas, na realidade humana ocorre o mesmo, ou seja, para cada uma das nossas diferentes atividades são exigidas diferentes competências e capacitações. A gente sabe muito bem disso, porque é natural na vida de todos nós, a competência e a capacitação. Na dimensão da realidade humana, as diferentes órbitas atômicas correspondem aos diferentes contextos nos quais os nossos projetos e as nossas atividades devem ser concretizados. E cada contexto impõe regras a observar, leis a obedecer, deveres a cumprir, limites a respeitar, direitos a reconhecer. É a pauta da vida de todos nós. Então nada é por acaso. Você tem que ter uma ordem muito bem definida na sua vida para você alcançar os seus objetivos. Veja que um estudante ele tem que ter disciplina para estudar, né? Tem que ter aquelas horas reservadas para ele fazer aqueles exercícios e se preparar para ser bem avaliado. A mesma coisa eu faço na minha vida. Se eu trago uma vida em equilíbrio, com definição daquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, não invado o território do outro, que é uma coisa muito importante, é não invadir o território do outro. Se amar ao próximo como a si mesmo, é exatamente essa proposta.
Porque muitas vezes eu estou sendo feliz às custas da infelicidade do outro. Isso não funciona. Isso é muito inconstante e perigoso. Para que eu esteja bem, é preciso que todos estejam bem. Aí é onde vem a caridade. Porque a caridade não é dar aquilo que sobra. Se eu estou dando aquilo que sobra, eu não estou me preocupando com o outro. Não está havendo interação. No momento em que eu dou aquilo que me pertence, compartilhando, aí sim é caridade. Foi o que Jesus tanto pregou também. A caridade é doação. Porque é muito comum as pessoas sentirem pena um do outro. Tenha muito cuidado de quem tem pena. Porque a pessoa que tem pena do outro se acha acima do outro. Agora, se eu tenho compaixão, é diferente. Ou misericórdia. Misericórdia é coração. Miséria é dor do coração. Eu estou sofrendo o que eu imagino que ele esteja sofrendo. Eu estou sentindo em mim a fome que ele sente. Aí há uma interação. Esse universo quântico ele interage de forma perfeita. E aí todos se beneficiam. A energia que ele recebe é a mesma que eu recebo. Ela vem de forma igualitária, tanto para um como para outro, porque eu colapsei a onda em conjunto. Por exemplo, se a gente colapsar agora uma onda de pensamento positivo, todo mundo vai sentir essa sensação de algo positivo. Isso acontece muito nas rodas de meditação. O que é meditação? Meditação é mergulhar no universo quântico. E as pessoas não param para meditar. Eu medito todo dia. Todo dia eu faço uma meditação. Isso me dá um alívio muito grande. Às vezes estou cheio de preocupação. Termino a meditação e já tenho outra ideia. Eu colapsei uma onda de possibilidade que estava esperando por mim. Não é magia. Claro que nem toda meditação leva a gente a um resultado esperado. Mas dá a gente uma sensação mais de paz, de harmonia. E, consequentemente, aquilo que é difícil resolver, eu já encontro uma maneira mais fácil de lidar. Porque o grande processo da vida não é evitar os problemas, é resolver problemas. E Deus não dá a nenhum de nós um problema que não tenha solução. Veja, essa questão de meditação interessante. Eu tenho ideia de meditar, né? Você fazer a mente. Eu não consigo. Não. Nós temos uma mente macaco louco. Então você para pensar. Uma vez que eu aprendi, faz. Simplesmente isso. Para isso. Na hora que você está respirando, você pensa para o seu pensa para o seu corpo. No momento que eu vou até respirar, naquele 10 minutos que eu vou até respirar. Inspiração e expiração, aquele negócio assim. É como se eu tivesse, quando eu estava concentrado só naquilo ali, esqueci o restante. Mas ficar parado e esvaziado. Não brigue com sua mente, ela não aceita. Nunca vai entrar em conflito com o pensamento. Porque a nossa mente não conhece o não. Tudo para ela é sim. Eu posso purificar essas energias no banho? Pode. Você vai encontrar, você pode encontrar vários métodos para se sentir bem. Não é o banho, não é o passe. É aquilo que você sente mediante o que você fez. Por exemplo, eu estou triste. Aí chega uma pessoa que eu amo, que eu gosto, eu modifico radicalmente aquele meu pensamento. Dou uma trégua a mim. Porque a gente tem que aprender a dar trégua às coisas da vida. Será que a gente termina o dia com os mesmos pensamentos que a gente começou? Não. Muitas vezes ele vai dormir, amanhã eu tenho que resolver isso. Ele faz uma lista de coisas impossíveis, difíceis, complicadas, ele não dorme. Porque a onda está ali sem colapsar. E se colapsar, colapsa de forma negativa. Aí quando termina, diz, mas rapaz, resolvi tudo. E eu perdi tanto tempo me preocupando com coisas que não devia. Isso acontece muito na nossa vida. É preciso a gente dominar os pensamentos. Então a meditação, ela não faz a gente fugir da realidade, mas faz a gente entender a realidade. Então você fica ali, eu não posso, não brigue com a mente, não. Deixe as coisas acontecerem. Mas aos poucos você vai aprendendo a ser mais seletivo nos seus pensamentos. Traga para dentro de casa aquilo que é bom para a sua casa. Eu sempre tenho dito, muitos batem na nossa porta e a gente deixa entrar sem saber quem é. Por isso que a gente sofre tanto. A porta, ela existe para a entrada e para a saída.
Bateu na minha porta, eu atendo, porque eu tenho que atender. Se for bom, entra. Se não for, da porta mesmo eu mando embora. Então faça isso. Domine seu pensamento de forma seletiva, harmônica, mas não deixe de ser sabotado por coisas que não vão interferir de forma positiva na sua vida. Você tem que ser muito atento a isso. O orar e vigiar para que o mal... Vigiar e orar para que o mal não te aconteça é uma proposta nesse sentido. Jesus falava da casa mental. A gente muitas vezes passa por dificuldades grandes, perda, sofrimento, decepção, frustração, mas tudo isso está no contexto, está lá no álbum de figurinha da gente. Agora eu não posso me entregar a isso. Por quê? Porque a vida não é um contexto só de coisas erradas, ela tem muitas coisas certas. Então eu vou ficar de que lado? Nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios. A prova de que a vida ela é dicotômica, ela é dual. Pelo livre pensamento eu tenho como fazer minhas escolhas. Olha, se eu escolho viver ao lado de uma pessoa do mal, com certeza eu vou ser vítima do mal. Porque eu sempre tenho dito, existem 2 maneiras de você resolver um problema. Por afastamento, eu posso ir embora, ou por aproximação, ficando. Se eu tenho uma relação que está tendo dificuldade de ser mantida, eu vou tentar resolver. Numa conciliação, numa renúncia, num acordo. Vencida todas essas possibilidades, se eu não conseguir, eu vou me embora. Porque se eu não consigo mudar, eu me mudo. Eu vou viver onde eu encontro aquilo que eu desejo, como equilíbrio, como paz, como sossego. Muitas vezes a mudança é radical e leva à incerteza, claro. Mas se você lutar pelo que você deseja, você vai alcançar o seu desejo. Porque a gente tem que viver em paz. Veja que o mundo não pensa assim. Hoje o mundo está em guerra. Tudo é guerra, 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 poder. Como se isso fosse resolver os problemas tão importantes que são os problemas existenciais. Se eles pegassem todo o dinheiro que eles gastam com guerra, comprassem comida, no mundo não teria fome. E hoje a gente sabe que o mundo sofre. Uma grande parte da população passa fome. E eles não veem isso. Por quê? Porque eles estão colapsando ondas de coisas que não são produtivas. Mas eu pergunto a você, será que essa conta um dia não vai chegar? Vai. Se não chegar aqui, chega ali. Por isso que você está vendo aí tantos espíritos reencarnando em situações críticas. Será que esse número de crianças perturbadas, já no berço, não são a volta de espíritos que estão voltando para se redimir? Do que fizeram, não como castigo, mas como escolha deles. Se eu tirei alguma coisa de você, eu quero lhe devolver. E para lhe devolver, eu vou ter que me encontrar com você. Eles não permitem intermediário. Era muito bom. Vai lá e entrega a ele. Você acha que uma mãe chorando diante do caixão de um filho que morreu, assassinado pelo filho do outro ou da outra, e o pai chega e diz, olha minha filha, acabei de matar quem matou nosso filho, ela vai tirar o filho dela do caixão? Não. É assim que a sociedade vive. Recentemente eu vi uma reportagem interessante nesse sentido. Uma mãe com um único filho. No sábado à noite ele pediu para ir para a balada em São Paulo. A mãe disse, não vai meu filho. Já é tarde, mamãe, eu vou. Se for, não leva o celular, mas eu tenho que levar o celular se eu precisar ligar para a senhora. Ele pegou o ônibus. Não entrou no ônibus pouco tempo depois, mal entrou no ônibus, pouco tempo depois entrou outro garoto, na mesma idade dele, pediu o celular, ele não deu, o garoto matou ele. Foi preso. E o repórter perguntou à mãe daquele filho morto, que estava ali chorando, o que é que ela sentia? Ela disse, eu sinto pena da mãe do outro, porque a minha dor estou sentindo, eu vou chorar. Mas a outra vai passar a vida toda sabendo que o filho dela matou meu filho. É isso que a gente tem que ver, são essas contas. A gente quer o imediatismo, eu quero resolver e acabou. Uma sintonia. Ela não tem como sair desse contexto.
Ela vai viver ruminando o pensamento dessa ordem. O psiquismo profundo. Os sistemas relacionados com as nossas atividades, tanto quanto os nossos projetos e relacionamentos, todos eles se estruturam dentro do campo quântico, a gente falou muito sobre isso, de cada um, e estão sujeitos às suas condições metafísicas, ou seja, espirituais. Nesse âmbito, as coisas não são captáveis através da percepção formal, mas através do nosso psiquismo profundo, do nosso inconsciente, que funciona somente quando a nossa consciência e a nossa sensibilidade encontram-se adequadamente desenvolvidas. O que a gente comentou aqui é o problema da meditação. Nós vivemos no mundo muito presos às coisas do mundo, através do materialismo. Nós esquecemos que somos um espírito. Quando ele fala em metafísica aqui, ele está falando da realidade espiritual. A gente precisa buscar mais esse nosso lado. É a nossa essência, a nossa razão de ser. Construção do medo na realidade quântica. Já falamos sobre as muitas faces do medo, através das quais a sua energia psíquica atua negativamente sobre as pessoas, frustrando expectativas e malogrando ações, planejamento e estratégia. As pessoas medrosas, elas são refém do próprio medo. Porque o medo não é uma coisa ruim. O medo é um mecanismo de defesa. Todas as vezes que nos sentimos ameaçados, disparamos o sentido do medo. Mas quando o medo ele deixa de ser uma coisa natural para ser uma coisa patológica, uma coisa doente, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ir para casa porque posso ser assaltado, eu tenho medo de adoecer, tenho que tomar muito remédio para não adoecer. Então esse medo é o que paralisa o processo da vida. E ele, com certeza, ele consegue muitas vezes levar as pessoas ao desequilíbrio e até mesmo as doenças que são muito comuns, chamadas doenças psicossomáticas. Tem muitas doenças que se alojam no corpo físico, mas que são criadas pela consciência, pela mente. Somando-se à energia do medo e sua ação psíquica destrutiva, não menos maléfica, é a ação da energia psíquica produzida pelo pessimismo, criando um comportamento derrotista que sistematicamente faz a pessoa tender a pensar que tudo pode sair errado ou caminhar para o pior, que são, como nós vimos, aquelas pessoas extremamente negativas. Realidade espiritual e realidade quântica. Há distintos centros espirituais quânticos atuando nas pessoas, e o mais importante deles para o indivíduo é o seu centro espiritual. A gente chama de tema central da vida, ou núcleo de potenciação mental. É onde se guarda todos os nossos arquivos de memória, coisas que a gente não tem a ideia do que seja, porque fomos criados simples e ignorantes por Deus, únicos e ignorantes porque nada sabiam, e veja até onde nós chegamos. Então nós passamos por muitas etapas evolutivas, porque as pessoas muitas vezes se desvalorizam. Eu não valho nada. Vale. A nossa história de vida é uma história muito longa, mas nós já avançamos muito. Hoje a gente tem uma vida bem diferente da que tinham os nossos amigos. Imagine um primata que não tinha uma casa para morar, não tinha onde comer, não tinha o que comer, era obrigado a sair para ir caçar, e na caçada aí muitas vezes morriam. As mulheres, para terem crianças, só Deus sabe como era aquele parto, como era aquilo. Hoje a gente tem uma estrutura muito bem favorecida, que nos favorece plenamente em tudo que a gente deseja, mas infelizmente a gente evoluiu dentro do aspecto material, mas ainda estamos muito refém no que diz respeito ao aspecto espiritual. E aqui ele faz essa abordagem. A autonomia espiritual na realidade quântica. É importante compreender que através do seu spin espiritual, o spin é a posição que o elétron gira. Tanto ele pode girar no sentido positivo, como ele pode girar no sentido negativo. O elétron, ele tem o spin positivo, ele tem o spin negativo. Para formar uma conjunção, é preciso que esses spins estejam em sentidos opostos. Aqui é positivo, aqui é negativo. Ele faz exatamente essa comparação. É importante compreender que através de seu spin espiritual, o indivíduo trava um relacionamento essencial consigo próprio, impondo normas e regras para si mesmo, sem necessitar de fontes externas. É
a individuação de cada um de nós. Essa introjecção que a gente precisa dela, se servir para fazer aquilo que a gente precisa. Não se deixar tanto influenciar pelo pensamento dos outros. Buscar estruturar seus pensamentos. Existem duas coisas muito parecidas, autonomia e heteronomia. A autonomia é quando você é senhor de si. A heteronomia é quando você depende dos outros para ser o que você é. As pessoas que ficam esperando sempre que os outros lhe dêem aquilo que lhe falta, essencialmente aquilo que lhe falta. Eu preciso ser amada, ou amado, eu preciso ser visto, eu preciso que alguém me olhe, eu preciso que alguém me abrace. Tudo isso é importante, mas isso não pode ser o tema base da nossa vida. Então, ele aqui fazendo a comparação é quando você está com seu spin negativo. São essas pessoas, como nós vimos, pessimistas, pessoas que não se definem, têm dificuldade de buscar seus objetivos, são pessoas extremamente difíceis. Quanto mais eficaz ele fizer isso, maior será a sua autonomia espiritual e menos necessitará das fontes externas. Nesse caso, trata-se do processamento de valores éticos, que são os valores que regem a relação que o indivíduo trava consigo mesmo. Foi tudo que nós vimos. Contexto da vida na realidade quântica. A vida é uma energia igualmente compartilhada por todas as criaturas vivas, sejam vegetais, animais ou humanos. E ela também impõe normas e regras a serem obedecidas, por fora da lei. É aquele que paga pelo que ele faz contra a lei. A existência dos seres humanos transcorre em íntima relação com a existência das estruturas vivas do planeta, o reino vegetal e o reino animal, incluindo a humanidade, segundo uma relação sistêmica, holística e complexa, estabelecida através de interconexões, interações e sinergias locais e globais. É tudo o que a gente aqui comentou em termos de interação com o universo. Ninguém está só. Por mais que a gente se sinta em determinado momento sozinho, nós não estamos. Estamos totalmente interagindo, interligado com tudo o que é a realidade. Quer seja a natureza, quer seja o universo, quer seja pessoas, seja Deus, seja o que for, espírito, tudo está ligado, formando uma teia. E essa teia é o que compõe toda a essência da obra de Deus. O que afeta o centro vital afeta também o indivíduo, a sua existência e as suas atividades. E aqui nós encerramos o nosso curso de Física Quântica e Espiritualidade. Agradecendo a todos vocês por terem participado. E espero que a gente possa ter tirado algumas dúvidas, esclarecido algumas coisas que com certeza ainda vão permanecer, porque essa ciência ela não é fácil de ser compreendida e estudada. Mas eu sugiro a vocês, através daqueles livros que nós indicamos no começo, que leiam. Tem muita coisa da física quântica, não precisa estudar, precisa ler para entender. E, consequentemente, vocês vão aprimorar. E eu digo sempre, quem entende física quântica entende o que seja a vida. E quero aqui também dizer a vocês que no mês de julho, provavelmente em julho, nós vamos fazer outro estudo muito importante, que é a Evolução em Dois Mundos. Um livro psicografado por Chico Xavier, editado por André Luiz. Da obra todinha é o livro mais difícil, mas eu vou enfrentar esse desafio junto com vocês, caso vocês permitam e queiram, que é para a gente estudar esse livro e entender tudo no mundo espiritual, entre essa realidade nossa e a deles, através desses ensinamentos. E muito do que nós aprendemos na física quântica vai servir de suporte para a gente entender o que seja esse grande processo que é a evolução em dois mundos. Tá certo? Uma boa noite a todos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos.